Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. Hoje nós estamos na cidade de Umuarama, no noroeste do estado do Paraná, aqui na residência episcopal de Dom João Mamed Filho, bispo da diocese de Umuarama. Dom Mamed, Dom Frei Mamed, muito obrigado por nos receber em sua residência. Não seja por isso. O senhor é franciscano de qual ordem? Pois é, eu sou da ordem franciscana conventual, né? Franciscanos têm 3 da primeira ordem, né? Qual que é a característica dessa ordem? Os menores, os capuchinhos e os conventuais, né? Todos são franciscanos da primeira ordem, né? Aí, para falar de característica, hoje é mais ou menos tudo igual, né? Mas teve uma origem, né? A origem era que os conventuais, eles tinham conventos. São Francisco não queria, né? São Francisco foi uma vez lá com o sultão nas Arábias. Quando voltou, os frades tinham construído um convento. Ele mesmo subiu lá e com a mão jogou telha, jogou tudo para o chão, roubou. Convento para morar junto. Para morar junto. Essa era a proposta dos conventuais. Agora, aí, por isso que eu falo, tem que saber história, né? Por exemplo, naquele entonces, as cidades eram poucas, né? O povo estava espalhado pela campanha, servos da gleba, ao redor dos castelos, né? E então São Francisco queria que vivesse que nem no meio do povo. O povo estava espalhado pela campanha, para que fazer convento? Mas convento é lugar dos frades conviverem, é a casa dos frades, né? Mas era o tempo que estavam surgindo as cidades, né? Até ali, os senhores feudais, quando um vizinho, o inimigo, atacava, ele entregava as armas para os servos da gleba defender o castelo, né? Numa certa época, ele começou a deixar essas armas com o pessoal. Aí o pessoal já foi morar mais perto do castelo, que anda pela Europa, vê assim, grandes cidades com castelo no centro. É por isso, né? O próprio Assis de São Francisco tem a Roca, que era o castelo da cidade de Assis, e que foi surgindo dessa forma. As armas ficaram com eles, então, cada vez que algum inimigo, eles viviam em guerra, né? Não queriam vender seus produtos na outra cidade. Conventuais por causa de convento, então. Conventuais porque foram os primeiros que começaram a dizer assim, não, agora o povo não está mais espalhado pela campanha. O povo está ao redor do castelo, pequenas cidades, chamavam burgos, chamavam essas coisas assim, né? E nós também vamos construir um lá. E começaram a construir, então, eles são, nesse sentido, são vanguarda histórica, né? Quer dizer, depois tudo virou cidade e eles também, os capuchinhos e os menores também foram morar na cidade. Antes eram caminhantes nas trilhas da campanha, antes eram nos eremitérios, né? E também passaram a ter convento, porque passou a ter as cidades. Dom Frei Mamed, antes do senhor ser nomeado bispo, o senhor foi pároco aqui na região do senhor, pertinho, né? Guaíra, diocese de Toledo. Deu para conhecer a região, Toledo. Lá atrás isso. Eu tenho a glória e a tristeza de ter dado a última bênção, ao último suspiro das 7 quedas. Eu estava lá. 7 quedas, que foi inundada, pelo represamento de Itaipu, pelo lago de Itaipu. Exatamente. Né? Lugar fantástico, lindo, maravilhoso, né? Ixi, Maria, quem não viu, perdeu. Guaíra é uma região de fronteira ali e era um atrativo maravilhoso. Vinha gente do país inteiro, do exterior, para conhecer 7 quedas. É um fenômeno muito lindo da natureza, né? Engraçado que eu estava também
na última visita de um presidente que foi João Figueiredo. Né? Então, não, fechavam tudo, era tempo da ditadura, qualquer um não entrava a hora que o presidente estava visitando, né? Mas o pároco, sim. Então, eu fui e eu vi um jornalista de Guaíra falar para ele, né? Aí, presidente, só uma assinatura sua e tudo isso está salvo. Ele virou para trás assim e falou assim, meu caro, as coisas estão num certo ponto que nem eu posso mais fazer isso. E depois, ela vai ficar aí embaixo da água, se um dia quiserem, tire a água, que ela vai estar aí. Perdemos 7 quedas. Respondeu, né? Desse jeito. Dom Mamed, o senhor foi pároco, foi diretor de revista, ecônomo da congregação, teve uma experiência muito diversa antes de ser nomeado bispo. Foi reitor de seminário também. Reitor de seminário, 7 anos. Formador, né? Sim. E há uma diversidade de funções, o senhor muito flexível e sempre disposto a assumir essas novas experiências. Essa disposição vem de onde? Ixi, sei lá. A loteria cósmica me deu de graça. Não, graça de Deus. Uma vez eu fiz uma pergunta semelhante para o Dom Luciano Mendes de Almeida, sabe? Eu falei assim, como que o senhor tem tanta versatilidade? O senhor, ele dormia nas reuniões e acordava para resumir a reunião. Quer dizer, não é que ele dormia, ele ficava em alfa, ele acompanhava tudo. Não perdia nada. Assim, não perdia nada, a gente pensava que ele estava dormindo, mas eu tinha outro frade que fazia a mesma coisa, sabe? Uma potência de trabalho, pensava que ele estava no sono, não estava. E eu perguntei, como o senhor tem energia para fazer isso, Dom Luciano? Ele falou assim, lá em Mariana eu visito o interior, assim, minha senhorinha lá, uma senhorinha pobrinha, falou assim, Dom Luciano, eu jejuo 2 dias por semana para Deus dar força para o senhor ir longe. E ele falou assim, acho que é isso, é o jejum dessa gente que me dá força. A oração sustenta o bispo também, na missão do bispo. Maria Santa nem fala, né? Se a oração nos sustenta, eu acho que às vezes é palpável, dizer, não foi por mim, não veio de mim isso e eu consegui e eu fiz, né? Tem qualquer força do além a nosso favor. O senhor teve a oportunidade de conviver com grandes personalidades, né? Dom Luciano Mendes de Almeida, por exemplo. Eu imagino que a vida de franciscano, da congregação, proporciona a convivência com muitas pessoas especiais. Os franciscanos, vocês têm muitos amigos, como é que vocês alimentam esses laços de amizades depois de uma nomeação episcopal, por exemplo? Acho que a gente vai se distanciando, isso que é verdade, sabe? A gente ganha outros, né? Outros amigos, outro convívio. Eu digo por aí, sabe que até uns 10, 15 anos, não sei, eu tinha prazer em reencontrar todo o pessoal que estudou comigo e que saiu, a maioria saiu, né? Deixou de ser seminarista, deixou de ser frade, deixou de ser padre, né? Eu tinha gosto de encontrá-los, agora não me interessa muito mais, sabe? Não que não penso, que não rezo por eles, penso e rezo, mas digo, acho que eles estão tão outra que nem tem muita graça a gente se encontrar, vai ser um oi, tudo bem, minha família, tchau. E as estruturas mudam, agora o senhor tem uma dedicação exclusiva praticamente à Diocese de Umuarama. Na congregação, o bispo tem alguma função também ou não? Ou não mais? Não tem mais, né? Vamos supor, usar uma imagem simplória aqui, né? Na Igreja Católica, tudo está pendurado onde? No Papa, né? Ele é o ponto de unidade, de sustento da Igreja, né? Nessa igreja tem os bispos, tem o clero, tem os religiosos, tem os fiéis.
cristãos, leigos, né? O bispo que era frei, e eu era religioso, né? Frade franciscano conventual, como que foi assim, alçado pelo Papa para outro ponto, assim, do contexto, do conjunto, da estrutura que é a igreja, né? Quer dizer, eu não pertenço mais lá, não tenho voz ativa nem passiva, mas tenho os votos, né? Os votos permanecem. Permanecem. Ainda pertenço, nesse sentido, pertenço. A gente de coração reza, torce, por sinal, minha província, que é a província São Francisco de Assis, com sede em Santo André, São Paulo, né? Começa o capítulo hoje, em Curitiba. O senhor está sempre ligado, conectado também. Dom João, eu tento imaginar o que São Francisco de Assis diria para essa humanidade hoje, né? O senhor como um franciscano que cultiva os votos da congregação, da ordem, o que o senhor tem refletido? Qual que é a filosofia que o senhor faz hoje, o pensamento filosófico, teológico, essa análise da conjuntura, segundo a chave de leitura franciscana? Olha, é só ler a Fratelli Tutti de São Francisco, do Papa Francisco, não é? Convocação para a fraternidade, entendimento de que ninguém se salva sozinho, não é? A pregação de São Francisco era simplicíssima, né? Ele não tem, assim, frases tonitruantes e complicadas. Era simples, ele dizia assim: meus irmãos, façam penitência, confie que a penitência nos expõe a graça de Deus, e o lucro que a gente vai ter é enorme. A gente faz aqui um sacrifíciozinho que Deus dá em troca, é uma imensidão, né? Ele chegou em cidades, assim, o povo estava guerreando. Nós falamos já no começo que tinha muitas guerras entre as cidades, né? Lá numa praça, o pessoal trocando pontapés e facadas lá, etc. E ele, todo mundo olhou para ele, ele começou a pregar, falar. Todo mundo se confraternizou, se perdoou, foi embora para sua casa, pensativo, né? Era uma pregação muito simples e direta. Eu acho que é a energia que tinha nele a hora que ele pregava, né? Ele era de muita oração, muita meditação. Tem gente que pensa que ele é assim, meio alienado, que não se dá conta do real da existência, né? Que nada, ele pensava muito. Ele é eu considero a mente mais iluminada da face da Terra. Para mim é maior do que Einstein, maior do que todos esses cientistas, sabe? Quer dizer, eu até pergunto para os outros, né? Quem será que viu mais profundamente o real? Einstein ou o coração de São Francisco? Eu não tenho dúvida que foi o coração de São Francisco que viu o real e mais profundo, né? Sabe que ele ia numa ilha que um devoto dele levava de barco, não é? E jurava para ele que não ia contar para ninguém. Tinha que jurar para ele que não ia contar para ninguém, porque ele queria ficar lá sozinho, 40 dias e 40 noites. Levava 3 pãezinhos de lanche. Chegava lá, ele fazia uma espécie de toca, assim, no meio do espinheiro. Entrava lá e ficava lá rezando e meditando. Por que no espinheiro, hein? Porque se ele dormisse, o espinho entrava e ele acordava. Ele não queria perder o fio da meada do pensamento ao qual ele estava se doando, não é? Por isso, não é um meio alienado, meio desligado do real. Pelo contrário, é um que vê o fundo do todo. Por isso que quando eu vou entrevistar os bispos no Brasil, e que são bispos franciscanos, eu gosto muito de tocar nesse assunto da congregação, da origem franciscana, porque eu adoro ouvir isso, é muito bom. O senhor falando traz sentimentos profundos que mexem aqui. E a gente percebe que nós, como humanidade, precisamos voltar à essência
franciscana da simplicidade. A gente está muito violento, né, Dom Mamed? Muito ansioso, queremos resolver tudo com as nossas forças. E o senhor traz uma catequese belíssima aqui hoje, para mim particularmente, na pessoa de São Francisco de Assis. Muito obrigado, viu, por isso. Agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho antes de Umuarama. Quando o senhor foi nomeado bispo, foi logo para São Paulo, auxiliar de São Paulo, uma das maiores metrópoles do planeta. Isso lhe assustou ou não? É mais ou menos igual o Papa Francisco fala, né? A crise do Covid, um café pequeno, crise da humanidade é Jesus. Jesus é que faz o remeleixo no ser humano, né? E depois você, cristão, é chamado a ser bispo. Meu Deus, como Santo Agostinho falava, né? O que eu sou para vocês me faz tremer. O que eu sou com vocês é uma delícia, eu sou cristão. Santo Agostinho falava isso, né? Vocês eu sou cristão, para vocês eu sou bispo. O primeiro me enche de alegria, o segundo quase me desespera. Então, sabe, quando você leva... Eu não sabia. Quando eu soube, era a nomeação. Uma terça-feira santa. Eu trabalhava no seminário, aí Dom Cláudio ligou. Dom Cláudio para a Umes. cozinha. Cláudio Umes. Cardeal. Ligou no seminário, em Curitiba. Cheguei, tinha saído comprar umas frutas um pouco antes do meio-dia. A secretária, a cozinha disse, Dom Cláudio ligou. Eu falei, Dom Cláudio me ligar, cardeal de São Paulo, ixi Maria. Eu tinha uma certa crise com um grupo de franciscanos, porque eu publiquei as fontes franciscanas, né? E estava dando um pouco de rolo aí que eu não quero trazer à tona aqui nesse momento aqui, né? E eu pensava que era isso, que ele queria pacificar isso aí. Eu falei, Dom Cláudio, só se eu for hoje, porque amanhã é quarta-feira, Semana Santa, e eu vou atender aqui uma comunidade que é praticamente uma paróquia grande. Venha. Eu fui lá, ele me entrega a carta. O senhor foi nomeado bispo auxiliar de São Paulo. Dá uma lida aí. Já está nomeado. Já está nomeado. Aí, tanto faz, sabe? Podia ser de Roma. Tal de Roma é perigoso, porque você é o Papa, né? Podia ser de Nova York, podia ser de Salvador, podia ser de Manaus, de qualquer parte do mundo. O tranco é ser bispo, não importa onde. Então, o que eu sentia? Eu sentia assim, falta de chão embaixo do pé. Essa disponibilidade do senhor me motiva também em outras áreas da minha vida, que é muito interessante. O senhor tem uma disponibilidade incrível, viu? A gente percebe isso, né? O que o senhor aprendeu, que o senhor poder relatar dessa experiência na região da Lapa, em São Paulo, depois vindo para Umuarama, uma cidade do interior do Paraná? Pois é. Logo que eu cheguei, um sociólogo da USP, muito católico ali nas reuniões, falou assim, bispo, o senhor vem de Curitiba, filho de Caçapava, aqui no Vale do Paraíba, mas não ligue muito, sabe por quê? A gente vê São Paulo assim, a gente estuda, espanta, mas São Paulo é assim, um monte de cidadinha. Assim, uma junção. Uma junção de cidadinha. E sabe que eu fiz essa experiência ali, o pessoal não sabe disso, mas tem as margens da marginal do Tietê, você sai assim, anda 300 metros, parece que está no interior, sabe? Tem praça. Eu tinha uma igreja ali, que era uma paróquia, agora até esqueci o nome, acho que é Menino Jesus, o nome da paróquia, né? Lá no meio tem mesas, o povo jogando truco, os velhos jogando truco no meio. Você vai aqui a São Paulo e a 300 metros é a marginal do Tietê, que todo mundo sabe como que é, né? Então, ele falou isso e para mim foi um pouco essa experiência, né? Eu, no fim, sabe, eu imaginava São Paulo, né? Que sempre me aterrorizou, eu não gostava de ir para São Paulo, de jeito nenhum. De passear em São Paulo, de ter que fazer um negócio em São Paulo, não ia porque tinha que ir, né? Mas depois eu comecei a ver, assim, aqueles prédios, assim, como se fosse dedos de uma mão, né?
pensando assim, olha... Um recorte. Parece O que é senhor fez recortes de São Paulo. uma mão que acolhe a gente, essa cidade, né? Assim, porque dentro tem cadeira gostosa de sentar, dentro tem cama onde o pessoal dorme, dentro tem tudo, não é esse cimento, esse asfalto, esses fios elétricos que aparecem, né? Tem mais coisa, tem conforto lá dentro. São exercícios mentais que nós, como seres humanos, fazemos para não enlouquecer, né? Pode ser, pode ser. É muito grande, então o senhor fez recortes ali para conseguir conviver. E depois do Umuarama, o senhor trouxe também essa experiência e certamente o ajuda muito até hoje, né? Na realidade aqui de Umuarama. Ah, pode crer. Eu, inclusive, descrevo assim, né, que acho, o pessoal lá de cima, né, Pai, Filho e Espírito Santo, pensaram assim, lá por Umuarama, aquele pessoal é muito ainda rural, a cabeça. Eu acho que eu dizia assim, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu acho que 65% de Umuarama ainda é mentalidade rural, cabeça rural, né? Por que Deus me tirou da cidade mais urbana do país e me trouxe para essa região que ainda é muito rural, né? Para mim, deixar o mínimo de pessoas se perder na fé nessa transferência. Por minha conta, eu pensei isso, né? Ninguém me disse, ninguém me confirmou, né? Eu acho, não, eu vim aqui para que essa gente, né? O José Maimone trabalhou muito bonito, muito e muito bonito aqui, né? Levou a Bíblia para cada olho, para cada coração, para cada mente. O senhor lidera esse processo também de transferência, transformação para a cultura urbana, né? Da cultura rural para a cultura eu não sei, urbana. eu tento, a estrela guia O senhor nos é o meus bispo, né? pensamentos. Então tem essa função social também, né? É estrela guia no meu pensamento, dizer assim, a gente tem que ajudar esse pessoal não perder a experiência de fé que teve. E por um tempo eu fiquei mal, sabia, maldoso. Pensava assim, vendo que na cidade se perde o fervor pela comunidade de base, pelos grupos de reflexão, se perde, né? Assim, acho que o que movia lá atrás era só o sociocultural. Quer dizer, na roça as famílias estão meio isoladas, as pessoas estão meio isoladas, né? Claro que é gostoso se encontrar. Então, o pessoal conta a experiência, olha, a missa era cada 15 dias, a gente ia saindo dos carreadores, se juntava no estado principal, todo mundo rindo, contando piada, cantando, rezando. Era aquela festa, aquela alegria, cada missa, ninguém faltava, né? Eu já tive aqui em distritos, né, onde o pessoal diz, olha, bispo, lá do outro lado da rua mora um companheiro, lá de onde a gente morava, lá no sítio. E a gente andava 7 quilômetros para chegar na igreja. Agora, ele mora ali, do outro lado da praça, não veio aqui. O que aconteceu? Ele me perguntava, né? Eu, maldosamente, pensei um pouco, acho que aquilo foi tudo puramente sociocultural, né? Satisfação de carências dessa área, né? Agora que está mais fácil, né? Cadê o povo, né? Pois é. Mas aí, por circunstâncias, eu comecei a ler cartas do Apocalipse, as 7 cartas ali do começo. E lá fala isso, né? Lá fala de esfriastes no primeiro amor, etc. Então eu pensei, não, lá atrás, lá no tempo de São João já tinha essas coisas. Então, a fé não é esse negócio que uma vez chegou, fica no mesmo nível e fervor até a morte. Não é, ela esfria, acho que nunca se apaga, entende? É que nem, para mim, é que nem aprender a ler. Quem aprendeu a ler, nunca mais. Ele pode não ler mais nenhuma palavra, não cultivar nada, mas viver como quem não sabe o que é ler, não pode. Isso ficou nele. É que nem andar de bicicleta também, né? Que aprende a andar de bicicleta, 1 minuto, nunca mais esquece,
né? Pode não treinar, junta enferrujar, perder o controle, assim, mas saber o que é andar, sabe, né? Porque 2 pés para em pé a bicicleta, porque um terceiro elemento, chamado lei da gravidade, entra em ação com o movimento, né? Então, cristão também é a mesma coisa. Apagar não apaga mais. Quem vislumbrou Cristo por 1 segundo, nunca mais perde de vista. Pode não ser fiel, pode combater, relaxar, mas dizer que não sabe o que é Cristo, não pode mais. Dom Mamed, muito bom ouvir o senhor. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com Bispos do Brasil. Hoje a nossa conversa aqui em Umuarama, com Dom Frei João Mamed Filho. Em instantes, já voltamos. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Em nosso giro pelas dioceses brasileiras, hoje nós estamos na cidade de Umuarama, no noroeste do estado do Paraná. E o nosso entrevistado é o bispo da diocese de Umuarama, Dom Frei João Mamed Filho. Dom Mamed, sabia que eu sou natural aqui da diocese de Umuarama, sou de Cianorte, e quem me crismou foi Dom José Maria Maimone, grande Dom Maimone. Está vivo? Está vivo. Saudável. 89, firme. Isso. E uma das características, eu cresci dentro das comunidades de base, lá no meu bairro, na Zona 4 em Cianorte, na Capela São Francisco. A gente gostava muito dos grupos de reflexão, era a alegria da semana, encontrar as pessoas. Nós crescemos nesse movimento, né, das SEBs, e depois veio também renovação carismática, e as comunidades de base, elas tinham uma convivência muito saudável com a própria renovação carismática. E na nossa infância a gente não fazia essa distinção, tudo era igreja. Depois que a gente foi estudar, conhecer as diferenças pastorais, teológicas, fundamentais de cada realidade. Hoje nós temos a informação que a Diocese de Umuarama, que tem essa história muito sólida com as comunidades de base, vive uma efervescência do movimento dos acampamentos, muitos acampamentos. Acampamentos que trazem jovens, trazem empresários. Muita gente aqui em Umuarama vive a realidade católica por causa dos acampamentos. Isso não é comum em outros lugares. Tem bispo que aceita, tem bispo que não aceita, tem bispo que não conhece, olha com desconfiança. Como é que Dom Mamed enxerga esta realidade dos acampamentos? Não é só no Paraná, não é só Umuarama, né? Você, Mourão tem um novo jeito de apresentar, da primeira apresentação, digamos assim, da fé, de Cristo, do Evangelho, de cristianismo para as pessoas, e é sobretudo jovens, né? Jovens e adolescentes, né? Eles são levados a praticar certos exercícios que levam a compreensões, né? Certos desafios, eles chamam de desafios, né? Que leva a fazer experiências que eles identificam com o Evangelho, com a graça, coisa e tal, né? Sabe que tem um fundo aí que não é de hoje, né? Quer dizer, na Idade Média, por exemplo, tinha muitas peregrinações a Santiago de Compostela, a Pádua, Santo Antônio, altos santuários, né? E era uma coisa assim, sabe? A pessoa ficou tão ensimesmada, tão fechada em si, tão querendo forçar o que acontecia à sua expectativa, que matou uma pessoa. Entende? A pessoa saiu fora da sua expectativa, ela não aguentou, matou, e falou assim, puxa vida, eu preciso encarar
mais a vida como uma viagem que a gente deixa cada dia ser ele, ser diferente, não tentar acorrentá-lo nas nossas expectativas e desejos. Aí ia caminhava 600 quilômetros, parece que o trecho mais longo que o pessoal caminhava lá de Compostela, por exemplo, Santiago de Compostela, era uns 600 quilômetros, né? Para, de novo, sair de si e encarar mais a vida como uma viagem, né? Se a gente for pego pelos cabelos, eu já tenho um pouco aqui, mas aqui tem gente que tem, e de repente, num segundo, ser jogado no coração da mata amazônica, ninguém ia esperar que o que ia de vir ali correspondesse a uma expectativa, né? Ele ia ser pura atenção a cada ruído, a cada tipo de árvore, coisa e tal, a cada bicho que aparecesse, né? E o acampamento traz esse desafio. Tudo que ele não ia ter é expectativa de que correspondesse a seu desejo, ao que ele imaginou, né? Ele ia ser puramente, simplesmente por atenção, né? Então, o acampamento faz a pessoa viver uma experiência, não essa, né? Mas parecida com essa, de repente acordar, falando, nossa, mas como eu vivia pensando diferente dos outros, das nossas possibilidades de convívio. Eu achava que era tão chatinho ter que aguentar os outros num convívio, num trabalho juntos, e olha como é bom, como a gente muda, como a gente descobre outras coisas. Eu não fiz o acampamento, tá bom? Isso é só... Mas o senhor conhece a metodologia. Eu ouço das pessoas, não é? Exatinho como é, não sei. Aqui tinha, não sei se ainda é esse tanto, 16 paróquias que acionavam, que implementavam o acampamento. E nós até criamos, discutimos em várias reuniões do clero, orientações para os acampamentos. A diocese chegou a publicar diretriz para o acampamento? Diretrizes, não, nós chamamos de orientações, né? Um livretinho de 20 páginas, né? Porque tem gerado questionamento em alguns lugares, né? Alguns bispos, inclusive, ficam receosos de acolher essa experiência por falta de orientação, de diretriz, enfim. O senhor poderia relatar quais orientações básicas para a gente ter uma ideia de um caminho orgânico? Não, porque eu não fiz, não acompanho de perto, eu só ouço os padres e eles mesmos que redigiram. Eu dei uma olhada geral, fiz a introdução, né? Mas não tenho. Mas, por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui antes de conversar com o senhor e soube que um acampamento é um grande evento. Um acampamento chega a movimentar muita gente, muito dinheiro. Então, houve um relato que chegou até mim que, por exemplo, essa orientação é para tomar cuidado com a questão financeira. Isso é importante, né? Porque a estrutura pastoral, ela necessita também de uma organização financeira muito prudente, muito sustentável. Então, não é só um evento pastoral, mas precede ali de uma organização e quase que empresarial também, né? Sim. Saúde. Você tem que garantir saúde. Tem que ter UTIs médicas à disposição ali, na proximidade, porque acontece de gente quebrar o pé, coisas mais graves. Já aconteceram, inclusive, né? Depois, é um desafio, assim, como inserir as compras e os levantamentos de ofertas na economia da diocese. Foi bem difícil ajustar. O pessoal fazia bem por conta, nem dava entrada nem saída, mas isso expõe a gente à Receita, ao Ministério Público, né? De uma maneira que não convém. Hoje, o pessoal é cada vez mais ajustado dentro com nota, tudo que compra com nota, tudo que é oferta, registra como oferta. Mas, como você falou, assim, aciona muita gente de uma maneira muito
intensa, muito comovente, né? Você vê o encerramento do acampamento, você pensa que o reino do céu chegou. É muito bonito, né? E a alegria, e o pessoal É não lindo. para mais de dançar, de pular, ninguém tem vergonha, os velhos, as crianças, como se fosse uma molecada lá, fazendo a maior zoeira, assim, sabe, de vibração, e geralmente o padre está no meio. Aquelas pessoas que questionam, né, a prática pastoral do acampamento, dizem que muitos campistas, muitas pessoas que fazem o processo depois não ficam organicamente na igreja, não servem na igreja, nas pastorais, nos movimentos. O senhor se preocupa com isso? Tem se dedicado a esse encaminhamento pós-acampamento? Sim, isso está nas nossas orientações, inclusive, tá? É que não tem nenhuma promoção de evangelização, né? Nenhum start de evangelização que já põe a pessoa, é processo, é caminhada, né? Assim a gente tem que encarar, né? Às vezes a gente sim que fazia anos que não aparecia na igreja, apesar de lá atrás ter participado, né? E que de repente volta a participar. Claro que a comunidade, a paróquia, o pároco tem que criar esses degraus, esses estágios de inserção da pessoa, de suscitar nas pessoas o espírito de pertença, coisa e tal, né? Não é à toa que o Evangelho fala assim, a igreja é uma rede jogada no mar, né? Pega tudo, mas tudo vai depois se integrar, vai depois descobrir o espírito de pertença, etc. Pode ser que não, né? Mas muitos vão. Nem todos, nem todos. Nem todos. Benza a Deus, que todos o façam, queira Deus, né? Que todos descubram as motivações para se integrar completamente na igreja. Mas o senhor citou que a paróquia tem que criar esta possibilidade, esta oferta. Olha, agora venha servir aqui, por exemplo. E os párocos estão discutindo isso como do acampamento encaminhar. Aqui eu cito a paróquia São José Operário, por exemplo, segunda-feira, depois da pandemia, foi o primeiro encontro de um dos grupos. Tem 10 grupos de 500, 600 jovens, sabe? Foi o grupo Resgate, se reuniu segunda-feira, até foi um problema, porque 800 vieram lá, me disseram, né? E com máscara, mas mesmo assim, muita proximidade nesse momento, que ainda nós estamos no risco da Covid, né? Voltar aí e nos atormentar muito. Mas tirando a pandemia, é um sinal muito positivo, né? Sim, sim. Mostra também a saudade que o pessoal estava daquilo que se vivencia lá dentro, né? Depois de tanto tempo longe, é muito bom reunir. Eu gosto de encontrar o pessoal na igreja, mesmo em número reduzido, né? Porque a maioria das vezes faz missa sozinho aqui. É da nossa natureza, né, Dom Mamed? Outra característica da Diocese de Umuarama, uma característica histórica muito forte, é a organização para o dízimo, a pastoral do dízimo. Isso vem de Dom Maimone. Inclusive, Dom Maimone percorreu o Brasil ensinando o que ele fez aqui em Umuarama. É um exemplo para a Igreja do Brasil. Isso ainda é forte aqui? Sim, muito. Agora, na pandemia, a gente viu como é importante, né? Outros que dependiam, por exemplo, de uma oferta na missa, não tinha missa aí, era um problema. Mas o dízimo funcionou. Foi em 79, Dom José Maimone extinguiu todas as taxas, né? Não tinha mais que pagar batizado, casamento. A coleta na missa tem sempre, né? É espontânea lá, né? Extinguiu todas as taxas, festas, promoções, para viver só do dízimo, né? E
escreveu sobre isso e foi chamado para muitas dioceses para pregar isso, né? Foi corajoso. Foi corajoso e era a proposta do CNBB, entende? Naquele tempo já era a proposta, não foi uma coisa que ele inventou aqui por conta dele, né? Só que no Brasil afora não foi levado muito a sério isso, né? Assim, eu lembro que minha paróquia tem lá em São Paulo, na cidade de Caçapava, há muito tempo, mas sem se falar muito disso, sem dar muito peso para isso, né? E aqui foi levado a sério e funcionou. Agora, as pessoas pensam assim que pegou o embalo e não parou mais. Isso não existe, né? Faz quase 30 anos que Dom Maimone saiu, 20, né? Me confundi na cabeça aqui, que Dom Maimone ficou emérito, né? E se alimenta isso, se reproduz isso, se largar, se não tiver tem que um cultivo, continuar. É claro. A educação para o dízimo. Ele foi a boa direção. E aí o clero, os coordenadores de pastoral foram alimentando a coisa na história. Para nós aqui tem o mês de julho, é o mês do dízimo, que vão reflexões para os grupos, né? E muito claras, assim, que levam as pessoas à decisão de partilhar, né? Dom Mamed, falando de dízimo, vamos falar de gestão. O senhor é um bom gestor, nós sabemos disso. Um dos picos da pandemia da Covid-19, do coronavírus, o senhor tomou ações administrativas imediatas e de austeridade necessárias, né? Como redução de salários. Acho que o senhor cortou na carne também. O salário do bispo foi cortado também? Dos padres? Igualmente. Dos padres e do bispo, da mesma forma? Nós, vamos supor, o que os funcionários perderam na aceitação das propostas do governo, que eles perderam, era pouquinho, mas perdia, né? Porque a gente pagava metade e eles repunham o correspondente ao salário de desemprego, né? A outra metade, uma coisa assim. Você sabe que é assim, né? Dos funcionários. Depois nós repusemos isso. Quando vimos que não abalou os números nossos, a gente repôs para os funcionários. Toco nesse assunto. Para os padres, não. Para os padres, não, só para os colaboradores. E os padres também deixaram, acho, um quarto, o bispo também, e esse não voltou, né? Toco nesse assunto porque esse programa vai para o país inteiro e nós sabemos que muitas dioceses tiveram imensas dificuldades financeiras neste período de pandemia. Tem dioceses que já têm dificuldades permanentes. Com a pandemia, então, a situação piorou. E o senhor, como bispo, como gestor também da diocese, tomou essas decisões já de imediatamente. A diocese tem uma manutenção que vem do dízimo muito forte, muito boa. A pergunta que eu faço, na opinião de Dom Mamed, o que um bispo tem que fazer nesses momentos de crise? Porque eu imagino que o senhor foi muito criticado também por alguns setores da diocese. É normal, nem todo mundo elogiou o senhor, mas deu certo. Sim. Como era proposta do governo, acho que meu clero, por exemplo, não tive reação. E disse, olha, se alguém fica atrapalhado com essa decisão, fale pessoalmente comigo, né? Um ou dois vieram dizer, olha, vai me apertar demais. Eu dizia, olha, mas dá para passar? Dá. Então, se faltar para o essencial, pode vir, que eu vou dar do meu, não vou nem a da diocese, etc. E ninguém teve nenhum trato especial, não é? E meu clero balançou a cabeça, dizendo, bom, se o povo vai sofrer, nós vamos sofrer juntos. Meu clero falou isso. Isso que é bonito. O povo vai sofrer, nós vamos sofrer juntos. Pronto, nós também renunciamos a essa parte aí, ninguém vai debater, brigar por isso aí, porque o povo está apertado e nós também vamos nos ajustar ao aperto da hora, né?
tive muito pouca resistência, né? Nem lá em Maringá, lá no comecinho, assim, teve um pouquinho, mas depois logo o pessoal entendeu, acedeu. O senhor citou Maringá porque o senhor foi administrador diocesano no período vacante. Foi. Dom Mamed, em 2021 o senhor completou 70 anos de vida, 7.0. Está muito bem, de saúde mental está perfeita. Parabéns. Mas eu acho, os outros que têm que dizer, né? Nós agradecemos de coração o seu tempo, essa conversa. Como eu já disse e repito, eu particularmente gosto muito de ouvir o senhor, porque o senhor traz umas reflexões filosóficas muito profundas. Então, o Mamed é um poeta, também gosta de poesia, né? Nas homilias usa muito os poetas, isso é muito bonito também. E para encerrar, peço as suas considerações finais e a sua oração a esse povo que nos acompanha, o povo de Deus que nos acompanha. Sua bênção. Pois é, eu não disse nada que não é verdade. Falei coisas que estavam dentro de mim, como coisa que eu acho, como coisa que eu experimentei, né? Essa TV faz tanta coisa boa, né? A mídia, ela pode espalhar coisas ruins, mas também pode espalhar coisas muito boas, né? Eu tentar falar das coisas de Deus, de Jesus, da fé, da igreja, nessa linguagem já vale, né? Mas eu na CNBB, às vezes tem discussão, né? Assim, será que vale a pena transmitir uma missa pela TV sem estar nos conformes da liturgia, etc., né? Tem discussões desse tipo assim, né? Eu fico com uma que Dom Angélico Sandro Bernardino falou uma vez, sabe? Quando volta esse debate, eu digo o que o Dom Angélico disse. O Dom Angélico diz assim, olha, ou a gente proíbe que tenha celebrações na TV, ou ajuda eles a fazerem o melhor modo possível. Ficar assim, eles fazem e nós criticamos do outro lado, ninguém ganha nada com isso aí. Então, eu entendi muito cedo, né, que igreja na TV, no rádio, não é rádio, TV na igreja, né? É outra coisa. Igreja na TV é outra coisa. Não é a mesma coisa que você ir lá na matriz paroquial e assistir, né? Tudo bem que nesse tempo os padres punham lá uma câmera fixa e transmitia a missa, aquela coisa grudada na parede, tá bom, né? Para aqueles que teriam ido se não fosse a pandemia e não vão, tá bom, né? Mas não pensar que aquilo faz missão, que aquilo chega a quem não descobriu ainda a riqueza e beleza da igreja. Não chega, né? Para cutucar alguém que está lá na frente do vídeo, da TV, coisa e tal, tem que ter toda uma arte, tem que ter toda uma maneira de colocar. É, né? Mais desafiador. Eu lembro quando chegou a cruz da JMJ em São Paulo. Se não me engano, era Campo de Marte, né? Tinha lá centenas de milhares de pessoas e uma câmera fixa mostrando lá de longe aquela concentração, a missa, som bom, coisa e tal. Parecia uma coisa meio morta, assim, né? Quer dizer, a comunicação, a igreja na TV mostra uma fisionomia, mostra uma comoção, mostra um olhar, etc. É aquilo que diz o que está acontecendo ali, né? Não, se colocar. Eu gosto muito da fala do Papa Francisco, por exemplo, nessa última mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, né? Não fazer comunicação fotocópia. Já pensou você ir lá, pegar uma foto da Capela Sistina e expor aqui em algum lugar, lá de Roma, né? Capela Sistina, Michelangelo, é a mesma coisa.
Claro que não é a mesma coisa, né? Alguém diz que tem uma energia lá, porque o Michelangelo suou para fazer aquilo lá. Então, aquela energia que ele gastou de atenção, de concentração, está lá naquela coisa, e quando você passa lá desarmado, ela pega a gente, né? Alguém diz essas coisas assim, é capaz de ser verdade mesmo, né? Mas eu vejo uma coisa muito mais perto de nós, como comunicação, fotocópia, sabe? Acho que tem que ser trabalhado isso, né? Sim. Assim, dois da minha diocese ficaram responsáveis pela pastoral da ecologia do Paraná, né? São dois daqui, uma jovenzinha que está se doutorando na engenharia ambiental e um rapaz da comunicação, coisa e tal. Aí eu falei assim, Dom Mamed, chama um de cada paróquia para a gente propor para eles. Nós estamos começando no regional e vamos dar o exemplo e fazer aqui, né? Chama um de cada paróquia para a gente explicar o que é e começar aqui a pastoral da ecologia, né? Aí o pároco lá diz assim, olha, tem uma reunião sobre pastoral da ecologia, alguém pode ir? Não, trabalha, estuda. Um senhorzinho lá aposentado, cheio de santidade e boa vontade, disse, eu posso, eu estou livre. Mas vem sem estar movido pela comoção da coisa, pelo fervor da questão, entende? Escuta, presta atenção, tá? Não foi um convite estratégico. Chega lá, diz, olha, diz que é para fazer isso, isso e aquilo, quando volta na paróquia, né? Quer dizer, nem pega a comoção, o vigor. O sentido da proposta. O sentido da proposta e nem passa para a comunidade, a comunicação fotocópia. Isso. Inclusive, o senhor tocou nesse assunto, para a gente encerrar, a TV Evangelizar está disposta a sempre melhorar, a fazer sempre o melhor. Esse projeto Bispos do Brasil, eu cito mais uma vez, que tem a missão de dialogar com o episcopado brasileiro. A gente está percorrendo várias dioceses, quem sabe a gente possa percorrer o país todo um dia, ouvindo o episcopado, com tempo, com calma, para ter essa sensibilidade também com os nossos pastores. Por isso foi muito bom estar aqui. Mais uma vez, então, para finalizar, eu peço a vossa bênção para o povo que nos acompanha. Dom Mamed. Por intercessão da Mãe do Paraná, Nossa Senhora do Rocio, Deus derrame bênçãos sobre cada um que, nesse momento, acompanha essa transmissão da TV Evangelizar. E que essas bênçãos Ele espalhe dentro da sua casa, na sua rua, para quem encontrar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conversamos com Dom João Mamed Filho, Dom Frei João Mamed Filho, bispo da Diocese de Umuarama, no noroeste do estado do Paraná. E a gente segue nesta bela missão de ser um canal, de ser um espaço de diálogo com o episcopado brasileiro no programa Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. Você pode rever as nossas entrevistas no canal do YouTube da TV Evangelizar. Até a próxima!